Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos à tela então. Estamos com o WinFut, ou índice futuro no tempo gráfico de 1 hora, e a gente observa aqui, pessoal, o movimento da continuidade de correção da nossa estrutura principal, da nossa estrutura macro. Bom, aqui é só para a gente ter uma visão ampla da movimentação e perceber que o movimento ainda pode estar continuando aqui o seu movimento de mitigação dessa movimentação macro, tá? E agora a gente vai focar um pouco mais aqui na movimentação da semana. Bom, vamos lá. Primeiramente, quero atualizar aqui a nossa linha vertical para iniciar aqui a nossa próxima semana. Esse bloco de ordens ele já foi mitigado, então a gente já pode deixar ele aqui desconsiderado. Essas regiões aqui abaixo, pessoal, continuam, tá? Elas ainda prevalecem aqui numa possível correção do preço até essa região. E aqui agora a gente, vamos lá, vamos interpretar a movimentação dessa semana. Não temos muito o que atualizar. Percebam que essa semana foi uma semana bem fraca, né? Deixa eu dar uma olhadinha no IFR. IFR controlado. Vamos ver as médias aqui. De 200 ali dando sustentação ao movimento vendedor e as medianas aqui empurrando o preço. Então aqui a gente já tem uma informação importante. No gráfico de 1 hora, nós estamos em região de trap zone, né? Região de armadilha. Enquanto a média grande pressiona o preço para o movimento descendente, as médias curtas ali de 20 e de 50 pressionam o preço para cima. Então fica ali uma inconsistência, um desencontro do alinhamento de fluxos entre as médias. Tá? Uma diz que a direção é para o norte, a outra diz que a direção é para o sul. Então fica ali aquele cabo de guerra, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, e se torna aqui uma região de armadilha. Pois bem, analisando a estrutura, pessoal, a gente percebe que a movimentação vendedora foi muito mais forte do que toda essa semana aqui, por mais que tenhamos movimentos com rompimento de topo, né, foi muito mais forte que o movimento aqui de alta. Tá? Então, isso sinaliza que ainda temos intenção na venda. Por mais que tenha muito aqui, ó, pessoas tentando comprar, empurrar o preço aqui para cima, existe muita intenção na venda. Tá? Por isso que o preço não consegue se deslocar com facilidade para movimentos de altas. Então, essas regiões aqui, esses pontos de interesse, eles ainda acabam ficando aqui como regiões de interesse para nós estarmos efetuando operações na ponta vendedora. O que a gente pode trabalhar aqui? Podemos trabalhar com uma estrutura secundária dentro dessa movimentação secundária, né? Porque, no caso aqui, a nossa movimentação principal é o movimento de alta, né? Movimento principal, movimento 1. O movimento 2 é o movimento aqui corretivo que está acontecendo. Então, a gente vai trabalhar com uma movimentação terciária. O que seria a movimentação terciária? Dentro dessa estrutura vendedora, que é uma movimentação secundária, ele precisa fazer aqui um movimento corretivo até chegar aqui em cima, para que dá oportunidade na venda. Só que esse movimento de correção até lá em cima vai formando topos e fundos ascendentes. Então, essa movimentação aqui vai ser uma movimentação terciária. É uma movimentação que está trabalhando dentro da movimentação secundária. É um pouco mais complexo de operar, mas vejo que aqui seria a única possibilidade que nós temos. Tá? Então, nós temos rompimento de topo, temos a validação de fundo. Se nós temos a validação de fundo, então aqui nessa extremidade nós temos um bloco de ordens. E lá embaixo nós temos outro bloco de ordens. Porém, se o preço chegar até lá embaixo, pessoal, eu já não consideraria ainda uma continuidade do movimento para alta. Tá? Caso o preço chegue aqui embaixo e você queira efetuar uma movimentação na ponta compradora, o preço tem que chegar muito esticado aqui, com agressão na venda. Tá? Precisa capturar liquidez, então ele vai capturar liquidez desse bloco de ordens ou até mesmo do fundo dele, tá? E depois aqui uma reversão. Aí o que você pode fazer? Pode ir lá para o gráfico de 2, de 1 minuto e aguardar uma confirmação lá no 2 ou 1 minuto. Tá? O que seria uma confirmação? O rompimento aqui de um topinho. Gera liquidez, pega e dá continuidade. Esse formato aqui é o que te traz
mais tranquilidade e mais eficiência na operação. Se você quer atuar na forma que no risco, pode atuar também, porém você sabe que as probabilidades de você levar um stop acabam sendo maiores, tá? Então você tem que ter essa ciência. Bom, aqui nós temos geração de liquidez, tá? Então temos geração de liquidez aqui nessa região, esse fundo aqui também. Então já acaba validando esse bloco de ordens aqui na parte inferior. E o rompimento aqui dessa região invalida aqui todo esse ponto, tá? Então, caso venhamos ter aqui, ó, um rompimento dessa região aqui, vou até botar um fundo aqui para termos de referência. Se tiver o rompimento dessa região, a gente tem a validação do topo. No topo a gente também tem um bloco de ordens, bem grande inclusive. Ele cabe até a gente fazer um refino já, tá? Vamos lá para o 15 minutos. Ó, bloco de ordens, ineficiência, tá? Ó, o preço saiu com intenção. Então a gente pode marcar esse camarada aqui. Vamos botar aqui. POI 15 min, tá? Que a gente sabe que é um ponto de interesse do 15 minutos. Então a gente sabe que é um ponto de interesse do 15 minutos. Só que se o preço vier aqui, pessoal, aqui acima, não cabe a venda, tá? Ele precisa romper fundo. Desculpa. Então aqui o que a gente tem? Nós temos um fundo e um topo. Para ele validar essa região aqui, ele precisa romper esse fundo ali. Tá, Thiago? Mas aí vai chegar no bloco de ordens lá na parte inferior. Vai. Aí aqui a gente tem um detalhe. Se o preço romper, a probabilidade maior de ativação desse bloco de ordens é maior, tá? Mas aí a gente pode fazer o que, ó, também, para você ter um pouco mais de segurança. Você coloca sua ferramenta de prêmio de desconto, identifica se o preço já mitigou até os 50%. Bom, já mitigou até os 50%. Já foi acima dos 50% da estrutura, esse movimento de alta que ele fez. Porém, ele não tocou em nenhum ponto de interesse ainda. Então aqui a gente vai ter que trabalhar com probabilidade na movimentação. O que eu gostaria de fazer? Observar como que o preço vai estar se comportando às médias. Tá? Ó, a gente tem as médias de 200 aqui do 15 minutos, do 1 hora, a média de 200 está lá em cima. Então, a gente está em uma região de trap zone, tem que ter ciência disso. Tá? Como a média de 200 está dando sustentação aqui no 1 hora, a probabilidade do rompimento do fundo e a validação dessa região superior para a continuidade de venda acaba sendo maior. Tá? Porém, o que você vai trabalhar? Esse movimento aqui na compra, caso venha a acontecer, você vai trabalhar contra a tendência. Tá? Você vai trabalhar contra a tendência. Então, eu aguardaria aqui uma validação. Tá? O que seria uma validação? O preço chega nessa região, captura liquidez e depois a gente tem ali um candle dando sustentação ao movimento de alta, um engolfo, um martelo. Aí teríamos uma probabilidade maior ao favor de um movimento de alta. Só que esse movimento de alta você não vem buscar o rompimento aqui da estrutura. Tá? Você busca liquidez interna, aqui essas regiões de pavis, próximo aqui o bloco de ordens, ou até mesmo a média de 200 aqui do 1 hora se aproximando da região. Você finaliza seu trade, aguarda. Se o preço romper e vir aqui em cima, aí você trabalha na ponta vendedora aqui em cima, tá? Que é a movimentação principal da movimentação secundária, né? A movimentação secundária que é vendedora. Então, a compra é contra a tendência secundária que está acontecendo, tá? Então, a compra dessa região. A venda acaba sendo mais efetiva, porque você está a favor da tendência principal aqui da estrutura que a gente está analisando. Ele, na minha visão, ele precisa mitigar um pouco mais. Tá? Esse movimento comprador aqui ele está muito tímido, não está com muita agressão. A gente pode até dar... Não, o IFR a gente já viu, né? O IFR ali meio equilibrado. Então, aqui eu ficaria com essas possibilidades. Tá? Analisaria bem a situação, observaria como que seria a captura de liquidez dessa região e caso ele já
mercado pode até abrir aqui abaixo, tá? Se ele abrir aqui, já caberia aqui numa reversão de movimento para pegar a continuidade na venda depois, tá? Lembre-se sempre, né? A compra aqui nessa situação acaba sendo uma compra um pouco mais agressiva, tá? O movimento principal que é vendedor. Então, essas são as atualizações aqui no nosso índice futuro, tá? Não temos muito o que atualizar na nossa estrutura, a não ser trabalhar aqui, como já comentaram, com essa estrutura terciária e aguardar o preço, né, sair dessa região. Seria a melhor opção, tá? Ao invés de tentar comprar aqui ou especular uma continuidade da movimentação vendedora se o preço continuar rompendo, né? Se ele faz o rompimento aqui e volta, aí eu venderia aqui com mais tranquilidade, tá? Mas precisaria ter aqui a confirmação do rompimento e a validação para a validação da região de topo, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Espero que você tenha absorvido o máximo de conteúdo aqui do nosso panorama de mercado. Agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.